Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui na 9ª edição da Feira Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade, um dos pontos mais importantes e especiais do centro de São Paulo. E é uma alegria estar aqui de volta depois de 2 anos pandêmicos, com edições virtuais. E é muito bom ver a biblioteca cheia de editoras super originais, super parceiras. Queremos agradecer a todos que vieram. Eu sou Ian Oviedo, trabalho na Lote 42, a editora que produz a Feira Miolos desde 2014. E estamos aqui no auditório para a Fala Miolos, que é o ciclo de conversas e palestras com diversos produtores, artistas e editores da cena gráfica independente brasileira. Hoje, aqui e agora, eu tenho a honra de apresentar, receber Neide Yalagués, da editora Quinorus. A Neide Yalagués, essa pessoa incrível, é doutora pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado na USP e no Museu do Cinema Russo, em Moscou. Pois é. E nesta fala, a ideia é ela apresentar o desafio de publicar no Brasil e de maneira independente o pensamento crítico russo, inclusive em meio à guerra na Ucrânia. A Quinorus edita desde 2015 obras de não-ficção de artistas, filósofos e teóricos das artes visuais, gráficas, literatura, teatro e cinema russos e soviéticos. E, em 2022, realmente, a Rússia, assim como a Ucrânia, estiveram, no centro das atenções da discussão internacional. E a Quinorus se viu na responsabilidade de organizar e editar um livro de ensaios críticos para fomentar debates e fazer circular saberes sobre o conflito no leste europeu, com tristes consequências para todo o planeta. Então, é realmente uma alegria receber Neide Yalagués aqui e uma boa fala a todos. Neide, todo seu. Obrigada, Ian, pela apresentação tão bonita. Me sinto privilegiada de estar aqui com vocês e com quem estiver ouvindo depois, porque vai ficar gravado. E gostaria inicialmente de agradecer o convite da Cecília e do João, da organização, da equipe toda que organiza a Feira Miolos, e também da Biblioteca Mário de Andrade, que acolhe a feira desde que ela teve início. E dizer para vocês que eu me sinto, de fato, privilegiada de estar aqui hoje, porque essa semana ela foi toda de celebração, Na verdade, a gente está num período em que está todo mundo comovido, para o bem e para o mal, pela situação das eleições de domingo. E também pela celebração de estarmos aqui nessa casa de Mário de Andrade, que é essa biblioteca incrível que contém aqui volumes e saberes que eu, cada vez que vinha aqui quando jovem, me sentia em casa, na verdade, Curtia demais estar presente, meio aos livros, descobrindo sempre obras novas. Então, eu hoje, estando aqui falando da minha produção como editora na casa, na Biblioteca Mário de Andrade, eu me sinto um pouco assim como aquelas bonequinhas matrioshkas, que são as russas, uma dentro da outra. Eu me sinto aqui dentro da casa, trazendo os meus livros e também doando os meus livros para fazerem parte do acervo da Biblioteca Mário de Andrade. Então, o desafio, na verdade, que me foi imposto por quem me convidou, era falar exatamente do que seria
ter ou ser ou levar adiante um projeto editorial, né? Ou seja, ter ou ser uma editora e levar adiante um projeto editorial, como o que eu levo da minha editora, a Quinorus. Então, eu preparei algumas imagens para mostrar para vocês, e vou comentando enquanto as imagens vão sendo projetadas, porque, por conta desse convite, eu fui rever a própria história da Quinorus, como é que ela surgiu, porque ela não surgiu editora, né? Ela tem uma história muito particular, e eu acho que ela pode interessar a muitas pessoas, principalmente os mais jovens, pesquisadores e tudo mais. Então, a gente aproveita para deixar aqui gravado, né? Então, começando por esse título, né, que seria o título da Quinorus Edições e Cultura, uma editora independente que circula ideias sobre arte e cultura de extração russa e soviética. Ou seja, a Quinorus me pergunta, mas é independente em quê? Eu falo, bom, eu já me sinto muito feliz de não ser dependente de nenhum dos governos, nem russo, nem brasileiro, né, para levar adiante um projeto desse. Vários dos projetos que a Quinorus faz são com o apoio das pessoas, dos leitores, do nosso público leitor, por meio de financiamento coletivo no Catarse. E depois, o que é circular ideias sobre arte e cultura de extração russa e soviética? Porque é uma editora também que se dedica a publicar pensamento russo e soviético na arte e sobre a arte. Então, não é uma editora que publica literatura, por exemplo. Até hoje não publicamos nem literatura, nem poesia. Podemos até, em dado momento, publicar, mas, na verdade, temos privilegiado os textos teóricos e históricos sobre o pensamento russo. E o meu papel aqui hoje, na verdade, é meio que dar voz à ideia Quinorus, porque a editora, antes de ser editora, Quinorus foi uma ideia que surgiu em 2009, quando eu fui fazer o pós-doc, justamente na pós-graduação em Cultura e Literatura Russa, na USP, e lá eu me entusiasmei muito com o trabalho dos jovens pesquisadores, que eu ofereci uma disciplina sobre o cinema de Tarkovsky. E, no final, os alunos apresentaram trabalhos incríveis. Eu fiquei muito feliz com a qualidade dos trabalhos, muito entusiasmada. E eu montei e passei a liderar um grupo de pesquisa que se chamava Eisenstein no século XXI. Por quê? Porque eu queria, na verdade, buscar no pensamento dos cineastas revolucionários, e então aí emblematizado pela grande figura, né, esse monstro sagrado do cinema soviético revolucionário, que é o Sergei Eisenstein, mas trazê-lo para mais próximo de nós, então aí fazendo essa ponte, esse diálogo com o cinema do Tarkovsky, e ainda ousei jogar um pouquinho mais para frente, de fazer um segundo diálogo, que seria com o cinema do Alexandre Sakurov, que é um cineasta russo vivo, inclusive. E acabamos de ter um mais novo filme dele que passou na mostra. Então, desses primeiros textos que foram feitos pelos alunos e alunas, surgiu os cadernos de pesquisa Quinorus. Então, surge desse fomento de pensamento, né? E o primeiro nós chamamos de Tarkovskianas. Aqui, esses cadernos, eles podem ser acessados pelo ISU. Quinorus, se você escrever Quinorus e ISU, vocês acessam esses cadernos. E eu acho que eu apertei alguma coisa aqui que ele começou a andar. Aí.
não sei o que foi. Então, vocês veem que é um caderno com 162 páginas, né? Ele tinha um design que foi realizado por nós todos, mas que a Fabiola Notari levava adiante com muito empenho. Depois, está meio claro aqui, acho que as imagens são muito escuras, né? O segundo caderno, ele foi o caderno Sakurovianas. Nós estudamos o cinema, vejam, esses cadernos, eles traziam textos, inicialmente, que eram resultado de pesquisa e de estudo dos alunos. Mas, aí, com a minha ida para a Rússia, eu entrei em contato com pesquisadores russos e de outros países, e aí eu os convidava para integrarem o caderno, e eles ficavam muito entusiasmados que no Brasil estivéssemos estudando a cultura eslava com tanto empenho, publicando com alunos jovens e tudo mais. As Sakurovianas foi o segundo caderno de pesquisa que Norus, aqui o Sakurov já estava mais velho, mas bem mais jovem do que hoje, né? Isso faz mais de 10 anos. E não satisfeitos de ter um primeiro caderno de Sakurov, que era o primeiro caderno, foi baseado só nos filmes que Sakurov fez sobre o Oriente, sobre o Japão, principalmente, né? E o segundo caderno foi em torno da História e Poder, que é da Tetralogia do Poder do Sakurov. Quem não conhece, fica aqui a recomendação, a sugestão forte, inclusive, porque nos dias de hoje, não é, com tudo que a gente vê do poder, do mau uso do poder vindo, né, de uma forma bastante agressiva e forte e destruidora, os filmes do Sakurov, eles colocam em xeque muito essas personalidades que estiveram no poder. Então, esse caderno ele traz esse tema de história e poder. Aí nós fizemos este quarto caderno, que foi Eisensteinianas, justamente baseado no cinema de Sergei Eisenstein. Aí, inclusive, na capa, é uma figura do último filme dele, que é Ivan o Terrível, parte 2, parte 1, em que ele introduz, depois de um filme preto e branco, ele introduz as cores no cinema de uma forma extremamente hábil. E, dentro desse caderno, tem um pesquisador que estuda essa introdução das cores no cinema dele. Bem bacana. E cada caderno tinha uma cor, tinha um tom, e em cada caderno, inclusive, eu convidava um artista brasileiro ou uma artista e um russo. Então, o caderno, é que eu não vocês, por favor, se tiverem interesse, entrem e vejam o caderno todo, tem trabalhos dos artistas, ensaios mesmo artísticos muito bonitos dentro, e sempre em diálogo com o tema do caderno. Aqui o último número que a gente lançou já em 2014, o último número digital que nós lançamos, que na verdade ele não privilegiou um cineasta especificamente, mas ele trouxe vários assuntos do cinema russo no geral, tanto sobre atores, sobre filmes do período soviético da década de 60. Foi um caderno mais variado, em que nós homenageamos essa atriz, a Tatiana Samanova, que tinha falecido um pouco tempo antes, e que foi uma atriz de filmes emblemáticos do período do ressurgimento do cinema russo na década de 60. Aí começamos, né, nós decidimos terminar os meus 2 pós-docs, e eu, na verdade, tive esse desejo de continuar publicando
ensaios, pesquisas tanto de brasileiros quanto de convidados internacionais. Mas, sem o apoio já da universidade, eu comecei. Fundar é uma palavra até pesada, né? Mas, digamos, eu criei, fiz uma MEI, né? A Quinorus até hoje é MEI, ela não tem, digamos, ela não tem faturamento suficiente para sair desse estágio de MEI. Até hoje ela não teve. Então, eu comecei a imprimir. Por que eu comecei a imprimir? Porque muita gente pedia que a Quinorus fosse impressa. Eu falei, bom, então tá bom, eu vou imprimir a Quinorus. Essa daí, inclusive, ela está lá em cima na banca da Quinorus, no segundo andar, eu esqueci de trazer, trouxe todos, menos essa daí. Então, a primeira publicação impressa enquanto Quinorus, editora, Edições e Cultura, na verdade, foi esse caderno de pesquisa Quinorus número 6, que trouxemos, por exemplo, um texto de uma pesquisadora russa que recebeu Glauber Rocha em Moscou quando ele foi para lá, a Tatiana Vietrova. E ela conta exatamente sobre essa visita do Glauber Rocha lá, e essa fotografia, inclusive, foi ela que tirou dele em frente a essa placa da revista América Latina que ela dirigia lá em Moscou. E aqui nós temos uma fotografia onde vocês veem uma tapeçaria. Aí é o que era chamado Gabinete Eisenstein, que era onde o Eisenstein tinha a biblioteca dele, e essa tapeçaria mexicana ele havia trazido em uma de suas viagens. Esse senhor que a gente vê aí foi um dos criadores do Museu de Cinema Russo, Naum Kleiman, que foi meu tutor do pós-doc lá em Moscou, e ele me disse muito carinhosamente um dia, olha, veja aqui embaixo dessa tapeçaria, essas almofadas, foi aqui que o Glauber Rocha veio e se sentou um dia, e nós ficamos conversando e tomando chá. E eu chorei, porque eu achei aquilo assim muito comovente, de uma beleza, e eu pensava, gente, eu aqui, o que eu estou fazendo aqui? O que eu sou, né? Como é que eu... não sei, eu fiquei realmente muito comovida de estar ali diante de um cenário que eu imaginava, para mim, imaginado, e para o Naum, parte da memória da vida dele, né? Aí, essa revista também trouxe um ensaio da única pesquisadora que existe até hoje no mundo, que pesquisa a única peça teatral que o Tarkovsky fez, que foi exatamente Hamlet, uma personagem pela qual ele era apaixonado. E ela trouxe as fotos da peça, fotos de fotógrafos que tiraram naquele período, e para a gente foi um presente muito grande. Aqui, depois dos cadernos de pesquisa número 6, eu lancei o caderno de pesquisas número 7. Temos textos, eu peguei só alguns fragmentos para vocês terem ideia do conteúdo, que não era só conteúdo russo, de fato, quer dizer, falando sobre os russos, como eu dei o exemplo de um texto de uma russa falando sobre Glauber Rocha. Aqui é uma pesquisadora brasileira que hoje está terminando o doutorado dela sobre o cinema de Eisenstein, que ela escreve sobre a visita ao Viva o México. Na verdade, não é só sobre isso esse texto, mas inclusive. Aqui é uma foto belíssima, mas não sei se dá para vocês verem muito bem. E também trazíamos um outro cineasta, o Sergei Parajanov. Essa é uma imagem de um dos filmes dele, foi um grande amigo do Tarkovsky, também muito perseguido no período dele, foi feito prisioneiro e tudo mais. Aí eu lancei um outro livrinho, muito singelo, semi-artesanal, chamado Mayakovsky, que eu juntei alguns poemas do Mayakovsky, fiz um projeto gráfico, utilizando imagens de documentos e poemas do Mayakovsky. Aí, no fundo, que vocês veem que tem escrito numa
máquina de... Nossa, esqueci o nome. Uma máquina de escrever. Falei, mas é máquina de escrever mesmo? É isso. Máquina de escrever é uma carta da Lilia Brick, depois que o Mayakovsky faleceu. Ela escreve essa carta dirigindo a Stalin, pedindo que se faça um museu com todos os documentos, todos os objetos, enfim, os móveis do poeta. E o que vocês estão vendo que está atravessando essa carta é a letra do Stalin respondendo a carta em cima da própria matéria carta, com a letra dele, com um lápis vermelho, dizendo que o museu seja construído. E eu acho o produto gráfico dessa intervenção stalinista impressionante, assim, em termos visuais, em termos gráficos, né? E para nós também é importante, porque o Museu Mayakovsky é um museu simplesmente incrível, fantástico, que existe até hoje. Aí, dentro também são desenhos que estão incluídos, tem parceria com Malevich e poemas do Mayakovsky. Aqui um trechinho, uma fotografia do museu. O museu foi feito todo dentro do prédio onde o Mayakovsky tinha o apartamento dele. Você entra, a ideia do museu é ele ser espiral como a Torre do Tatlin. E chegando lá em cima, a gente dá com a sala do apartamento dele, onde estão todos os móveis dele, os objetos e tudo mais. Foi quando eu fui visitá-lo, há 10 anos. Hoje eu não sei como é que está. E aqui uma foto dele do último filme, na verdade é um fotograma, do único filme que se conhece que ele atuou. É possível que exista algum material perdido que ainda vai ser recuperado, mas aí é o que a gente tem. E aqui a quarta capa e a capa abertos com a carta da Lilia Brick e a resposta do Stalin. Esse livro também não trouxe. Aí, uma outra publicação que eu acho bem bacana e que iniciou uma série que eu chamo de pensamento, coleção Arte e Pensamento Russo, que são livrinhos pequenos. Esse aqui é um texto do Sergei Eisenstein sobre o Piranesi. Sergei Eisenstein escreveu muito, ele é um teórico extremamente prolífico. E aí, fazer esse livro, editando com esse texto sobre o pensamento dele, para mim, fazia parte da minha própria pesquisa, porque o Eisenstein discute aqui, vocês veem de longe, não sei se quem for ver depois de gravado vai estar mais pertinho, mas ele discute exatamente como é que as imagens elas são formadas, né, em termos de construção mesmo de imagens. E para isso ele recorre tanto ao Piranesi quanto aos artistas orientais que não fazem uso da perspectiva linear e sim da perspectiva inversa, que foi tema da minha pesquisa do cinema do Tarkovsky, de um filósofo russo chamado Pavel Florensky. Deixa eu passar aqui. Eu sei que é muita informação, né? Mas vejo que é um desafio mesmo trazer esses textos e esses temas que ninguém nunca sabe, nunca viu, e talvez algum só pouco se interesse. Disso eu tenho consciência. Essa imagem que eu mostrei. E aí, o próprio. Um outro livro que agora a gente está lançando, montando, na verdade, já temos os textos dos ensaístas, na verdade, os ensaios dos pesquisadores, que é o Panorama Tarkovsky, que reúne textos de autores também brasileiros, tem uma autora da Romênia, um autor de espanhol, vários russos, pesquisadores russos. E o que tem esse texto? São os olhares desses pesquisadores sobre o cinema do Tarkovsky.
Então, a ideia é que a gente traga e fomente o pensamento sobre obras de arte russas e soviéticas e cinema, né? Não é um texto do Tarkovsky, mas sim ensaios sobre o cinema dele e sobre o teatro. Na verdade, aqui ele fez também, ele dirigiu uma ópera quando ele estava exilado na Europa já, mas que eu não sei, por enquanto ninguém não tenho publicado nenhum artigo sobre essa direção de arte dele da ópera Boris Godunov. Aqui o índice do panorama. Eu trouxe um pouco para vocês verem do design, né, que sempre procura também dialogar com, por exemplo, aqui a gente está falando de filme, então nós trouxemos um desenho e filme, na verdade, entenda-se de película, né, não é filme digital. Tarkovsky não chegou a fazer nada digital. E aqui, esse livrinho, eu chamo de livrinho, mas o conteúdo dele é muito intrigante e é muito desconhecido das pessoas, né? Porque Eisenstein era um amante de livros e a biblioteca dele era imensa e ele lia e falava várias línguas além do russo e do alemão, que são línguas, as duas línguas mãe dele, né? E a Ada Ackerman, que é a autora desse livro, é uma pesquisadora que ela busca entender a criação de diversos autores, e, no caso, o Eisenstein, por meio dos livros e das anotações que esses autores e esses pesquisadores fazem nas margens dos livros ou nos papeizinhos, né, nas margens dos livros, que a gente chama de marginália. Então, Eisenstein, ele dizia que ele gostava muito de livros, por exemplo, que tinham muito espaço de margem, ou acima ou abaixo, quer dizer, a mancha gráfica fosse pequena perto do espaço livre para ele poder escrever. E isso a gente observa, de fato, nos livros dele, né, que existem e estão preservados hoje. E os milhares de papeizinhos com anotações. Então, a Ada, ela fez esse trabalho junto à biblioteca do Eisenstein, o Naum Kleiman, que eu já mostrei para vocês, lá em Moscou. Eu a conheci lá, achei o trabalho dela uma preciosidade, ela é uma pesquisadora francesa. Isso aí era parte de uma pesquisa de pós-doutorado dela, e nós publicamos, na verdade, esse livro em homenagem não só ao Eisenstein, não só para trazer o conhecimento dessa biblioteca, mas porque, nesse momento em que eu estava publicando esse livro, Naum Kleiman estava sendo afastado de todas as atividades dele, porque isso a gente está falando de 2015, mais ou menos, e já havia um estremecimento e invasões russas na Ucrânia, a Maidan já tinha ocorrido, e Naum, como muitos outros intelectuais russos, se posicionaram contra a invasão, e, obviamente, ele tinha um cargo público muito importante e ele foi afastado. Então, a minha ação de publicar esse livro junto à Ada, e eu falo isso na introdução, foi uma forma de me solidarizar com ele, porque, no momento em que ele estava afastado, nós aqui não temos a dimensão disso, mas existiram milhares de assinaturas de cineastas e de equipes que trabalham com cinema no mundo inteiro contra o afastamento dele, porque ele, além de tudo, é intelectual muito importante, russo, e, digamos, participava de todos os festivais de Berlim, de Veneza, de Cannes, e muito respeitado. Então, esse livro foi essa homenagem para o Naum, mas com o conteúdo todo, discutindo a biblioteca de Eisenstein, que Naum preservou até ele ser afastado, e onde eu fiquei lá pesquisando também. Aí, esse livro, Virutemas,
ele, na verdade, é fruto de uma pesquisa muito grande, minha e do Celso Lima. Depois de fazermos a curadoria da exposição de mesmo nome, lá no Sesc Pompeia, e foi também para o Sesc Rio Preto e Sesc Sorocaba. Nós tínhamos um catálogo que, acho que mais de 5.000, ele se esgotou. O Sesc reimprimiu e esgotou. E as pessoas nos procuravam, mas precisa ter registro disso tudo que vocês fizeram e tudo mais. Isso era 2019. Aí eu e o Celso resolvemos sistematizar nossa pesquisa em formato de livro. Fizemos uma pesquisa, refizemos a nossa pesquisa, aprofundamos a nossa pesquisa, e esse livro foi escrito todinho durante a pandemia. Foi a nossa salvação psíquica, na verdade, e um trabalho de imersão muito grande, inédito no mundo inteiro, porque não existia até então no mundo inteiro nenhum livro escrito sobre essa escola, exceto os 2 grandes volumes imensos do pesquisador russo Magomedov, que, sim, ele lá na Rússia pesquisou a escola. Então, aqui nós contamos a história toda dessa escola como uma faculdade, na verdade, uma universidade, como é que ela passou a existir, como é que as faculdades eram sistematizadas, como é que nós tivemos professores nessa escola, como Malevich, como Rodchenko, como Stepanova, como muitos outros que nós conhecemos hoje apenas, não que isso seja pouco, mas como artistas construtivistas, né? Sem saber que eles foram imensos pedagogos. E, obviamente, pelos motivos que a gente já conhece, eu imagino, eles foram invisibilizados. Todo o material da escola, inclusive, foi invisibilizada, foi escondida, assim como as obras de arte desses pintores, artistas e tudo mais, elas ficaram nos porões até o início dos anos 90. Né? Uma parte bastante triste da história, que hoje, mais triste ainda, a gente vê que está aí acontecendo de novo. Né? E aí me traz para o nosso último livro. E eu quis contar toda essa história para também, de uma certa forma, deixar registrado como é que esse livro nos atravessa. Né? Acho que eu esqueci de passar aqui. Perdão. Aí é um pouquinho do miolo do livro, né? Para vocês verem, a gente tentou fazer uma seleção o melhor possível das imagens, mas é tanto material, a gente espera que contribua com a pesquisa e o pensamento, né, das pessoas que nos sucedem. Então, temos aí a Popova, uma artista imensa também, uma mulher desse período, e fizemos uma cronologia no final do livro, desde o surgimento da escola até o final. O final dela coincide com Stalin mandando fechar a escola, como, digamos, refazendo todo o sistema artístico e cultural da União Soviética nesse período. Aí, Forma, Cor e Sensação, não falei, né? Que é do Malevich. Eu nem vou mostrar, é o pequenininho, igual do Existe, que eu mostrei para vocês. E a ideia foi trazer esse texto em que ele exatamente discute isso, forma, cor e sensação, em 1929, pouco antes dele ser preso, inclusive, porque ele vai para Berlim, depois ele vai preso, ele já estava começando a ser perseguido. E esses livrinhos, eles têm a capa serigrafada também, a gente serigrafa lá mesmo, na minha mesa. E nós, com o Malevich, nós demos início a fazer esses papéis de seda bilíngues que passaram, desde então, a
cobrir os nossos livrinhos, né? Eles são bilíngues, embaixo vem o texto em russo e em cima a tradução em português. E os nossos leitores e leitoras adoraram e a gente curtiu muito. Esse último aqui que eu vou mostrar para vocês muito rapidinho, porque já está finalizando aí meu tempo, é Stalker. Esse ano de 2022, a gente comemora, ou celebra os 90 anos do Tarkovsky, né? Se ele estivesse vivo, ele teria 90 anos. E eu e Gabriela Irigoyen, que também está participando da Miolos, participou da Miolos virtual, nós fizemos juntas, a gente contou isso na live outro dia, que acho que está gravada, né, João? Fica gravada. Nós contamos como é que foi o processo de fazer em dupla e longe, porque Gabriela mora no Rio de Janeiro, essa preciosidade, que eu acho que é uma preciosidade mesmo. Que tem um desenho, que seria o trajeto do Stalker no filme do Tarkovsky, que tem essa imagem e ainda tem o texto que a gente selecionou, que é muito lindo. É um fragmento do Lao Tse que o Tarkovsky coloca na boca do Stalker. Eu vou ler para vocês, porque eu acho muito pertinente para o momento que a gente vive. Quando uma pessoa nasce, ela é frágil e flexível. Quando morre, é dura e insensível. Quando uma árvore brota, ela é tenra e flexível. E quando está seca e dura, ela morre. A insensibilidade e a força são companheiras da morte. A flexibilidade e a fragilidade expressam o frescor do ser. Portanto, o que enrijeceu não vencerá. Aí, a gente recebeu outro dia uma mensagem com uma imagem de um leitor nosso que diz que ele leva esse livro, que vem, inclusive, dentro desse saquinho que a gente também fez para acompanhar, né, para abrigar, acolher o selinho dos 90 anos do Tarkovsky. E ele disse que leva dentro da mochila dele, porque quando ele sente assim que ele está começando a ficar deprimido, alguma coisa assim, ele pega e lê esse texto, que ele acha que aquilo cala. Nossa, eu fiquei muito emocionada também com contei para a Gabriela, mandei a mensagem para ela, porque é incrível, né? É um artista que resgata essa fala do Lao Tse de séculos e séculos atrás, e que a gente pega esse fragmento com uma certa simplicidade, modéstia mesmo. Eu e ela pegamos isso sem grandes pretensões, e no final ele cala fundo para as pessoas. Então isso é bem bacana a gente saber, né, que sem querer querendo a gente movimenta boas energias, sempre é bom. E agora, para finalizar minha fala, dizendo da motivação e esse livro que nos atravessa, né, que é Ensaios sobre a Guerra. Então, também agradeço a oportunidade de deixar registrado aqui que, em fevereiro, no dia 22 de fevereiro de 2022, eu lancei um projeto de financiamento coletivo no Catarse para editar o primeiro volume de memórias de Esfir Chub, que é uma diretora completamente invisibilizada, que é criadora, nada mais, nada menos, do que o que a gente chama de filme de compilação, que é usado no mundo inteiro, sem que nenhuma homenagem seja prestada a ela. Isso foi no dia 22 de fevereiro, eu estava felicíssima de lançar essa campanha, e no dia 24 de fevereiro, o Putin faz o pronunciamento e a Ucrânia é invadida. Eu, como ser humano, como editora, me senti responsável. Vendo os meus amigos russos e ucranianos tristes, acabados, arrasados, eu, como editora, disse, eticamente, o que eu vou editar?
como é que eu vou levar adiante essa minha proposta que eu fiz para editar esse Chub, que nem russa era, na verdade, ela nasceu ali na fronteira da Bielorrússia, mas, enfim, considerada russa. Assim, foram, acho que 1 ou 2 meses de muita angústia, de muita depressão. Isso foi em março, na verdade. Em abril, eu assisti uma mesa na USP, que o Bruno Gomide, que é professor do Departamento de Russo, organizou, em que eu pude ouvir o que os pesquisadores estavam discutindo, pesquisando e refletindo sobre esse conflito. E, saindo de lá, eu mal consegui dormir, eu passei mastigando tudo aquilo e falei, Bruno, assim, não é uma pessoa desconhecida, eu sou amiga dele, a gente se conhece há mais de 10 anos. Disse, Bruno, vamos organizar um livro sobre isso, acho isso muito necessário. Não é minha área, eu não sou cientista política, nem cientista social, nem historiadora. Eu falei, mas vamos organizar. Esse livro tem que atravessar a produção da Quinorus e ser o primeiro para a gente colocar em debate. É muito necessário debater tudo isso. Então, nós organizamos, esse livro ficou pronto essa semana. Até peço desculpas aqui formalmente ao João, que tanto prezo, e a Cecília, que eu adoro a Feira Miolos e queria estar muito mais presente em todos os eventos da semana, mas a gente estava finalizando esse livro, embalando para mandar para os apoiadores. E ele está sendo lançado aqui na Feira Miolos, né? Está lá, depois quem quiser passar e dar uma olhadinha, em toda a produção da Quinorus, fica aí o convite. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. E espero que tenham dado conta do recado e da proposta do João e da Cecília. Agradeço muito a todos vocês que estão aqui e os que vão estar ouvindo e vendo depois, gente. Obrigada. Nós que agradecemos, Neide. Incrível. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Aproveite que este é o momento. João Varela, pode vir até aqui, no microfone oficial das perguntas. Eu não sei se está gravando por aqui. Está gravando também? Se saída de áudio? Então é importante vir até aqui mesmo. Neide, talvez seja uma pergunta que você não consiga responder, não se sinta pressionada, né? Mas uma das coisas de maior impacto que aconteceu durante a Feira de Frankfurt foi as diversas homenagens à Ucrânia, né? E quando o presidente da Câmara do Livro da Ucrânia, o equivalente, né, da Federação dos Editores, foi ao palco para se manifestar, ele pediu atenção que nenhum editor russo tinha se manifestado contra a guerra publicamente. Ele disse, olha, fiquem de olho, então, na verdade, eles estão todos colaborando. Eu não sei, é claro que é preciso levar esse tipo de declaração com todo o contexto que tanto o presidente ucraniano está sofrendo e, claro, os editores russos. Mas qual que é a sua percepção em termos de produção artística contemporânea desses dois lados? Há uma cisão realmente? Há algum tipo de censura do lado russo? Como é que você está vendo, então, o pessoal que está lá nesses dois países? Como é que eles estão lidando com isso? Realmente as pontes entre esses dois países foram quebradas e vai ser difícil restabelecer esse diálogo? Achei que eu tivesse desligado. Acho bem bacana essa pergunta, João. Eu assim, o que eu posso trazer é uma contribuição também para a gente refletir, né? Porque eu falo de um lugar, digamos, de quem conhece alguns intelectuais russos, intelectuais também de outros espaços no mundo que pesquisam não só a arte, a literatura, mas pesquisam também
a história, né? E eu penso assim, como todo conflito em que se contrapõe dois, digamos, governos, vamos chamar genericamente assim, cada um tem suas motivações, né? Obviamente, eu reputo a do Putin como a mais equivocada impossível. E o Zelensky, claro, ele está fazendo um papel ímpar, mas nós temos contaminações, como sabemos que temos em todos os governos, né? Então, sobre governos, eu realmente não teria muita clareza para falar, exceto como cada um de vocês talvez fale. Eu também não sou estudiosa de geopolítica, nem de política externa, relações exteriores, nem nada. Mas eu vou falar do que eu observo no miudinho, vamos dizer, no pequenininho, né? Então, eu tenho uma das nossas autoras, a Ellen Petrovsky, ela mora em Moscou nesse momento, ela é diretora da Faculdade de Filosofia, de uma das faculdades de filosofia. Ela é uma das pessoas que se movimenta muito para publicar no exterior. Tanto que ela está publicando conosco, ela publica nos Estados Unidos, ela publica na Europa, mas é uma iniciativa dela particular. Existem movimentos coletivos de artistas que se tornam anônimos para não se exporem e não serem punidos. A punição existe, a censura existe, e é bem brava e bem séria, e compromete as vidas. Tem muita gente presa, eu não saberia dar os números. Então, eu acho muito injusto, pelo que eu conheço no pequeno, de vários exemplos, dizer que os russos, no geral, compactuam com o governo. Isso não é verdade. Como aqui alguém falasse que nós compactuamos com o governo Bolsonaro. Então, acho que assim, existem os governos, né? Existem as pessoas. Como é que cada um se movimenta? Eu tenho 2 amigas lá, que são professoras de línguas, tanto de português quanto de russo, são russas, jovens, elas têm 35 a 40 anos, cujos 2 maridos se autoexilaram por conta da mobilização. Uma outra autora nossa, Cristina, eu vou nomear, porque o que eu estou falando é verdadeiro, ela foi para a Rússia, estava descendo de ônibus da Finlândia para São Petersburgo, e o ônibus foi parado e todos os homens foram retirados do ônibus no período da mobilização. Agora, o que é isso? Né? Como agir? Por outro lado, eu conheço um livreiro, conheço assim, não pessoalmente, mas acompanho. E desde o início da guerra, porque não se pode falar, né? Se você é imprensa, você é considerado agente estrangeiro, você é perseguido, você é morto. A gente acha que tem o maior número de jornalistas mortos desde que o Putin assumiu. Isso não é invisibilizado. Os jornalistas fazem muito barulho na Europa. E tem muitos artistas intelectuais que saíram da Rússia e continuam saindo. Eles estão sofrendo muito lá, os que estão contra. E, sem muito jeito de agir, eles estão agindo. Dentro do nosso livro também tem... Eu não sei, acho que eu cortei o assunto no meio, né? Eu estava falando... É que é tão complexo, desculpa, gente. Mas existe também um artigo em que se fala da arte contemporânea russa antimilitarista, em que muitos artistas que estão na Rússia, eles agem, mas eles não assinam. Eles fazem o trabalho, mas eles ficam anônimos. E os que estão fora da Rússia, eles fazem, assinam e disseminam para o mundo inteiro. Então, sim, lembrei, recuperei o que eu queria falar, que é do editor e o livreiro. Desde o início da guerra, o que ele faz? Ele não pode escrever os posts, que está lá, censurado, etc. Ele faz fotos.
Então, ele pega, por exemplo, um livro do Tolstói, no trecho em que o Tolstói diz que ele é contra a guerra, né? E ele fotografa e publica a foto, mas não faz nenhum comentário. Ele vem fazendo isso sistematicamente. Agora, em relação às editoras propriamente ditas, eu creio que elas têm muito pouco raio de ação com o que está sendo feito lá, mesmo as que tentam fazer alguma coisa. Eu sigo pelo Telegram vários grupos de jornalistas, mas estão todos marginalizados. Não sei se ajuda a jogar alguma luzinha, assim, né? Eu acho que, por isso que eu fiz esse livro, a gente precisa trazer isso e debater, porque os efeitos disso repercutem aqui, com certeza. E te agradeço a pergunta, João. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Então é isso. Muito obrigado, Neide. Foi incrível, é um prazer te ouvir falar. Não deixem de passar lá no segundo andar para ver os livros da Quinurus e comprá-los. E é isso. E lembrando que a Fala Miolos fica gravada e que estará disponível no YouTube da Fala Miolos. E que daqui a pouquinho, às 4 horas, nós temos a fala A Crítica Literária e os Objetos Vulneráveis, com Luiz Maurício Azevedo. Apareçam. Muito obrigado de novo e até já já.